Estamos, como eu disse, no segundo domingo do Advento. Essas 4 semanas, as 3 primeiras nos preparam para a segunda vinda de Cristo. Ele voltará, Ele virá para nos levar consigo. E a última semana, a 4ª, nos prepara para celebrarmos a sua primeira vinda no Natal. O tempo do Advento é como se fosse um tríptico. O que é um tríptico? É um quadro em 3 partes. Tem um painel central e 2 outros laterais, que se fecham isso. Nesse tríptico, o primeiro painel é dominado pela figura de João Batista, o precursor, o amigo do esposo. João Batista, que hoje e no próximo domingo é essa voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. O outro quadro do tríptico é a Virgem Maria, grávida, que está esperando o Senhor. Maria, que é o símbolo, a mulher receptiva, ela acolhe a visita do anjo, ela acolhe a boa notícia que o anjo Gabriel lhe trazia. Ela vai gerar a Cristo pela fé. O Espírito Santo vai gerar nela essa vida nova. Os 2, João Batista e a Virgem Maria, estão apontando para o quadro central, que é Jesus, o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade, a nós todos. É desse Messias que fala a primeira leitura. O profeta Isaías é também, do Antigo Testamento, o profeta por excelência do Advento. É o profeta que mais anuncia a vinda do Messias. Durante séculos, as leituras do profeta Isaías alimentaram no povo judeu a esperança da vinda do Salvador. E o trecho de hoje, o capítulo 11, é maravilhoso, porque começa dizendo: nascerá uma haste do tronco de Jessé. Quem que é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Os judeus acreditavam que o Messias seria um filho de Davi, alguém descendente da casa de Davi, que nasceu em Belém, onde vai nascer Jesus, a casa do pão. E fala: sobre ele repousará o Espírito do Senhor. E descreve as qualidades do Espírito: espírito de sabedoria e discernimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de ciência e temor do Senhor. E depois fala: no temor do Senhor encontrará ele o seu prazer. O texto hebraico fala de 6 dons do Espírito Santo. Quando esse texto foi traduzido para o grego, eles acrescentaram a piedade e se tornou os 7 dons do Espírito Santo, graças à tradução grega feita pelos judeus em Alexandria, no Egito. O número 7 é o número da plenitude. Isso quer dizer que o Messias terá a plenitude do Espírito Santo. E João Batista vai dizer: eu batizo vocês com água para o arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, irmãos, nós fomos batizados, imergidos. Batismo significa imersão, mergulhados nesse Espírito Santo. O Espírito de Deus
que é um espírito de amor. Deus é amor. Por isso que diz que quando vier o Messias, descreve uma cena paradisíaca, de uma harmonia, de uma situação de paz, de comunhão, que só no céu, só no paraíso, que diz: o lobo e o cordeiro viverão juntos. Impossível, o lobo come o cordeiro, mas aqui os dois viverão juntos. O leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. Sabe quando que isso acontece? Aqui? Nunca. O leopardo come o cabrito. A relação é sempre de violência, de agressividade, né? De conflito. O bezerro e o leão comerão juntos. Quando que o bezerro pode comer junto com o leão? Ou seja, quando vier o Messias, cessará a violência, ele trará a paz, a harmonia, a comunhão, aquilo que nós ansiamos. Vocês sabem que os judeus não acreditam que Jesus seja o Messias, em geral, porque dizem: se Jesus fosse o Messias, essa paz já existiria na terra. E está cheio de guerra, cheio de conflitos, cheio de violência. Bom, aqueles que acolheram o Messias de verdade, não de mentirinha, vivem em comunhão, amam, têm o Espírito de Cristo. Aqueles que não acolheram vivem na guerra. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Somos imagens fortíssimas de que haverá uma mudança radical. E essa mudança, irmãos, deve acontecer na nossa vida, porque o Messias já veio, virá e vem. Hoje, nessa celebração, vem o Messias. E João Batista é aquele que grita no nosso deserto: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O que significa convertei-vos? Essa palavrinha grega significa mudança de mentalidade e de sentimentos, mudança de direção, significa um sentimento de arrependimento do mal, da violência que nós temos, e orientar a sua vida para Deus. João Batista, antes de gritar para que os outros se convertessem, ele passou anos, cresceu no deserto, escutando a Deus, vivendo. Ele se define: eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele é o precursor, aquele que vai na frente, preparando as pessoas para acolher o Messias. E como é que João Batista se converteu? Ele diz no Evangelho de São João: é preciso que eu diminua e ele cresça. Interessante que o dia do nascimento de Jesus, o Natal, é o dia mais longo do ano. E o dia do nascimento de João Batista, 24 de junho, é o dia mais curto. Até essa coincidência da natureza significa o que cada um é. É preciso que eu diminua, irmãos. Todos os problemas que nós temos, os conflitos, as brigas, as dificuldades de relacionamento, vêm do nosso eu muito grande. Eu quero tudo do meu jeito, as pessoas, as coisas, na minha hora, do meu jeito. Impossível. É preciso que eu diminua e que ele cresça. Esse, humilde, manso, cresça dentro de mim. Se eu não diminuir, ele não vai crescer. Como é difícil diminuir.
Todos nós queremos nos impor. Por isso que a conversão, irmãos, é um dom de Deus. São Paulo, na segunda leitura maravilhosa, fala: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos uns aos outros. Amar é acolher o outro como ele é. Como Cristo nos acolheu. Como é que Cristo me acolheu e acolheu você? Te exigindo, sendo duro, te castigando, te xingando? Não. Te perdoando, me amando, tendo paciência comigo, me falando a verdade, me corrigindo. Assim Ele me acolheu. Não me exigindo nada, carregando sobre o seu corpo os meus pecados, a minha luxúria, a minha avareza, a minha violência. Ele carregou sobre si. Acolhei-vos uns aos outros, como Ele vos acolheu. Irmãos, eu penso que a conversão é conversão para o amor, não é para outra coisa. Maridos, acolhei vossas esposas, como elas são. Acolhei, recebei. Esposas, acolhei vossos maridos. Pais, acolhei vossos filhos. Eles são diferentes um do outro. Graças a Deus. Deus é um artista e não repete, não faz coisa em série. Acolhe os teus filhos como são. Filhos, acolhei vossos pais. Sem tanta exigência, sem tanto julgamento, sem tanta cobrança. Acolhei. Patrões, acolhei vossos funcionários. Funcionários, acolhei vossos patrões. Porque, irmãos, no cristianismo não existe luta de classes. A luta de classes é uma coisa marxista, né? Que sempre incute o ódio, a rivalidade, a competição, né? No cristianismo existe o amor, a complementariedade. Uns precisam dos outros. E o cristão não luta essa luta. O cristão luta sim, sabe contra o quê? Contra o seu egoísmo, contra o seu orgulho. Isso o cristão luta. Sempre, a vida inteira, eu vou ter que lutar contra o meu eu, que quer ser Deus. Por isso que fala que Jesus falando de João Batista, os violentos tomam o reino. Como violento? Violento em relação aos outros? Não. Violentos em relação a si. Os que conseguem vencer a sua agressividade, o seu orgulho, que é o grande inimigo nosso, irmãos, que estraga tudo, estraga a política, estraga a igreja, estraga a família, estraga tudo, o orgulho. Por isso que, como combater o orgulho que brota constantemente de nós? São Paulo nos dá aqui uma dica maravilhosa. Ele fala que as Escrituras são o livro da perseverança e da consolação. As Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. E Deus é o Deus da perseverança e da consolação. Ou seja, se você se alimenta da Palavra de Deus, você persevera na comunhão com Cristo. Você persevera no amor. Teu casamento fica de pé. Meu sacerdócio fica de pé. Se eu escuto a Deus. E é uma palavra da perseverança. Essa palavra perseverança em grego é muito bonita. Hipomoné. Porque quer dizer resistir sob pressão. Tem uma tribulação, tem um sofrimento, tem uma crise que é natural e comum na vida e você não espana, você fica firme, você não desiste, você não desanima. É a Escritura, é a palavra de Deus que te dá essa perseverança. E consolação, mas não é uma consolaçãozinha barata, humana simplesmente. É uma consolação verdadeira,
porque quem é o Espírito Consolador? É o Espírito Santo. Se você escuta a palavra de Deus e acredita, o Espírito te ensina, te consola, te dá esperança, te transmite o amor. Vocês vão receber no final da celebração uma folhinha, um presente da paróquia para vocês. E essa folhinha é interessante porque ela tem a leitura da missa de cada dia do ano que vai começar, de 2023. E você pode, todo dia, se alimentar da palavra de Deus. E essa palavra te dá perseverança e consolação. E o Senhor te ensina a acolher os outros como Cristo te acolheu, com misericórdia, com perdão. Tá bom, irmãos? Só para encerrar. João Batista é uma figura firme, forte, uma figura masculina, né? Com a sua exigência. Ele fala, quando os fariseus veem todo mundo indo, porque João Batista tinha um carisma extraordinário, era reconhecido por todos como o profeta, né? Um cara que não tinha medo, teve coragem de falar para o rei Herodes: não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Herodes roubou a cunhada. E o mandamento diz: não cometerás adultério. E João Batista teve a coragem, sabendo quem era Herodes. Herodes era um cara de uma violência incrível. E fala para ele: não te é lícito, você não pode fazer isso. Você está debaixo da lei de Deus, não está acima. Porque tem muita gente, irmãos, que não precisa ser rei, que quer um cristianismo do seu tamanho. A igreja, tudo bem, sou católico, fui batizado, mas eu faço o meu cristianismo, do meu jeito, com as minhas, aquilo que eu gosto, eu aceito, o que eu não gosto, eu deixo de lado. Tudo bem, meu caro, você pode fazer isso, você é livre, mas isso não é ser cristão. Por isso que ele diz para os fariseus, que vinham buscar os ritos, mas não a conversão, diz: não basta dizer, sou filho de Abraão, eu tenho fé, eu sou católico. Produzir frutos que provem a vossa conversão. Aí eu vou ver que você é católico. Se você obedece o que a Igreja Católica diz. Se não, meu caro, até das pedras Deus pode fazer católicos e filhos de Abraão. Mas é filho de Abraão, tem fé quem produz frutos de conversão. E esse tempo do advento é um tempo propício. Aqui fala que as pessoas confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. No dia 13 de dezembro, Santa Luzia, nós teremos aqui na paróquia um rito penitencial. Que alegria, irmãos, podemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, poder reconhecer nossos pecados, entregá-los a Cristo e receber a libertação, o perdão, o Espírito Santo. Por isso, irmãos, alegremo-nos, continuemos firmes a nossa caminhada adventícia, do advento, nossa preparação para o Senhor que vem e que quer nos encontrar preparados. Vocês viram aqui que Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo purifica, o fogo queima o que não presta. O fogo aquece, o fogo ilumina. Que imagem rica do que é o Espírito Santo, o fogo. Mas fala que ele tem a pá na mão e vai limpar a eira. Essa pá, ele levantava o trigo. A palha, o vento levava. O trigo que tem fruto, que tem peso, que tem consistência, caía e era recolhido no celeiro. E a palha queimada. Pois bem, irmãos, tempo do advento é um tempo para a gente separar a palha do trigo.
Quanta coisa na nossa vida que não serve, que não tem fruto. Se eu quiser que Cristo nasça em mim, essa palha tem que ser queimada. Ficar só o fruto. Que Deus nos ajude, tenha piedade de nós e nos dê a graça da conversão, da mudança, para que a gente experimente o reino de Deus, o reino dos céus na nossa vida. Deus reinar, não o egoísmo, não o orgulho, não a luxúria. Deus, o amor de Deus reinar no nosso coração.